Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Olá, galera do bem. Eu sou o Carlão e estou passando aqui para lembrar vocês que todas as segundas e quartas-feiras, às 21 horas, tem o programa Repórter do Povo Entrevista aqui na Mundo Web TV. Grande abraço, fiquem com Deus. Até lá. Olá, tudo bem com você? Maravilha ter você aqui comigo mais uma vez para participar com a gente do Direito Programa em Foco. A cada semana um convidado especial trazendo um pouquinho do direito e levando um pouquinho de conhecimento a todas as pessoas. Eu estou muito feliz de ter a sua participação, então por isso eu peço para deixar o seu like, deixar o seu comentário, acompanhar a gente no Facebook e no YouTube, aqui no Mundo Web TV. E hoje a gente vai ter um tema super legal e divertido. Até tava rindo porque me faz lembrar aquele programa que eu adoro assistir. Aquele do aeroporto que tem apreensão, tem nacional, tem internacional. Então essa área do direito é uma área que fala de aduaneira. Então hoje vai ser o tema do dia. A gente trouxe a doutora Isadora Honorato para falar então com a gente sobre apreensão de mercadoria importada. Que coisa diferente, hein? Doutora, seja bem-vinda ao programa, obrigada por aceitar o convite e trazer para o pessoal de casa um pouquinho de conhecimento, falar um pouquinho sobre esse direito, o que acontece, quais são as penas, como é que ocorre tudo isso. Que prazer estar aqui também, falar com vocês, com todo mundo. A primeira vez que eu participo de um programa, assim, ainda mais falando de um tema que é um pouquinho complexo. Vou tentar falar o mais simples possível para me fazer entender pelas pessoas que estão assistindo. E é isso, prazer estar aqui. Coisa boa. A doutora ela é pós-graduanda em Direito, tá fazendo tributário, né? Tributário, isso. E também aduaneiro. A importância de um advogado estar estudando, estar se especializando e a importância de ter uma pessoa capacitada naquilo que a pessoa precisa de uma defesa, né? Ou na busca de um direito. Com certeza, Jaque. Eu me apaixonei pelo direito aduaneiro ainda lá na fase do estágio da faculdade. Desde o segundo ano da faculdade eu fiz o estágio ali na Procuradoria durante 2 anos e o assunto basicamente era direito tributário e o direito aduaneiro. Acabei me apaixonando por esses 2 temas, fiz o meu TCC na área, unindo as 2 áreas, o tributário e o aduaneiro, e acabei continuando aí. Agora tô levando a minha carreira em frente nessas 2 áreas, mas mais agora voltando para a área do aduaneiro. É uma coisa que a gente sempre escuta na época da faculdade, né? Ah, faz aduaneira porque é da área do porto, aqui tem porto, vai ter mercado. Mas a gente vai percebendo que ao longo da carreira a gente vai se apaixonando por alguma área. Sim, com né? certeza. Na faculdade a gente aprende um geral de todas as áreas e depois se especializa naquilo. E tem que ter a paixão, né? Com certeza. Você vê que na faculdade o direito aduaneiro ele é uma matéria ali que fica meio de cantinho, é uma matéria optativa ou uma matéria que a gente não tem aquela obrigação em fazer. Enfim, é uma matéria que passa bem por cima. E eu decidi ficar nessa área não só pelo o nosso complexo portuário aqui, Itajaí Navegantes. Eu sou de Navegantes, nascida e criada em Navegantes. Também trabalho, tem porto, né? Trabalho aqui em Itajaí. Lá a gente tem porto e aeroporto ainda, né? Sacanagem. As 2 áreas. E aí eu acabei querendo ficar também por ser uma região privilegiada, né? Para esses casos a gente tem vários clientes, tanto pessoa física, mais ainda pessoa jurídica, né? De importação, mas porque a nossa região é mesmo privilegiada nessa área. Tem todas as áreas e possibilidades de atuação, né?
com certeza. Doutora, conta pra gente, quando uma pessoa vai fazer uma importação de uma mercadoria, seja qual for o produto, né? Pode ser então terrestre, quais são os tipos de apreensão de mercadoria que pode acontecer? Então, Jaque, a gente tem no regulamento aduaneiro a previsão da perda da mercadoria, são infrações que culminam na perda da mercadoria, então a gente tem lá elencadas algumas atitudes de omissão ou de ação, né, que podem incorrer na pena de perdimento da mercadoria. São lá 20 e tantas condutas, né, que prevêem, aí depois eu até posso citar algumas delas. E lá está previsto, então, que se o sujeito praticar essa conduta, né, vai ter a decretada pena de perdimento dessa mercadoria. Logicamente, né, depois de passar por todo um procedimento administrativo, em que é garantido contraditório, ampla defesa e tudo mais, mas lá na frente, diante daquela conduta, é decretada a pena de perdimento da mercadoria. E quando a gente fala, uma palavra até difícil, né? Perdimento, uma palavra que não é usual. Mas a gente pode falar de uma importação, seja ela um produto de ônibus vindo do camelô, ou a pessoa vindo de carro, ou o aeroporto, ou mais comum aqui na nossa área, também na atuação da doutora, né? Uma mercadoria de navio que vem num container. O que seria esse perdimento e qual é a conduta, qual é a finalidade desse comércio exterior? Então, para que a gente prevê, por que foi previsto lá no regulamento aduaneiro a pena de perdimento da mercadoria? Justamente para inibir condutas inadequadas dentro do comércio exterior, condutas que podem lesar o nosso próprio Estado e a nossa sociedade, né? Mercadorias que eram de importação proibida, mercadorias que não poderiam ter adentrado ao nosso país, mercadorias que não tiveram a sua importação autorizada, enfim, por N motivos, né? Dentro dessas condutas que eu falei que pode culminar, né, na pena de perdimento da mercadoria, e elas estão lá bem especificadas no regulamento aduaneiro, está, por exemplo, você fazer prestar falsa declaração de conteúdo da mercadoria, dizer que dentro daquele container tinha uma mercadoria X e ter uma mercadoria Y, ou então você importar mercadoria que seja falsificada, que não tenha uma autorização da marca para ter reprodução daquele tipo de logomarca, enfim, né, daquele tipo de produto. Várias são as infrações, né? Várias são as condutas que podem caracterizar a infração e levar à pena de perdimento da mercadoria, né? E também tem no regulamento aduaneiro previsto, daí você falou a mercadoria vindo, né, das fronteiras aí do nosso país, principalmente Paraguai, né, que as pessoas vão muito comprar no Paraguai para comercializar no Brasil, né? Daí a gente tem no regulamento aduaneiro a pena de perdimento da mercadoria e do veículo. No caso, o veículo que foi usado como meio de transporte para essa mercadoria adentrar o país, né? E aí muitas vezes também pode ser decretada a pena de perdimento do veículo. Essa era uma questão que eu tenho bastante dúvida, porque às vezes a gente vê que o carro é apreendido e não é liberado, ou o carro é apreendido e depois é liberado. Como é que funciona esse negócio do carro? Se ele foi utilizado por uma prática criminosa, até que se prove o contrário, até que saia a sentença ali, né? O que acontece? Quando essa pessoa por exemplo, emprestou o carro, foi lá no Paraguai, buscou um produto, foi apreendido com mercadoria, é apreendido esse veículo. Tem algumas situações que o carro é liberado? Como é que funciona? Então, Jaque, nesses casos, obviamente, a gente ia precisar analisar o caso concreto, né? Mas geralmente, se a mercadoria que foi apreendida no interior desse veículo, era uma situação em que poderia ser decretada a pena de perdimento da mercadoria, consequentemente será decretada a pena de perdimento do veículo. Porém, a nossa jurisprudência atual entende que se o valor da mercadoria for muito abaixo do valor daquele veículo, não é decretada a pena de perdimento do veículo. Sabe, por uma questão até de equidade, né, enfim, porque isso foi até muito discutido judicialmente, porque lá na legislação prevê que você ia perder o veículo. Pronto, perdeu o veículo. Mas aí tem que analisar o caso concreto. Geralmente, às vezes, pode ser uma mercadoria ali que foi importada, perfumes, avaliados em, sei lá, R$2.000. E aí você tem um carro
de 30 mil reais. E aí você perde a mercadoria de 2 mil e o carro de 30. Me parece bem desproporcional, não? É. Então, geralmente aí é substituído por uma pena de multa, enfim. Então há a possibilidade que eu consigo resgatar o carro, vai ser analisado. Há a possibilidade, mas aí a gente tem que ver também o caso concreto. Agora, se a mercadoria, por exemplo, for arma, munição, que era uma mercadoria que era de importação proibida no Brasil, aí já não se aplica esse princípio aí do equilíbrio aí entre os valores. Se você tinha munição, arma, o poder lesivo dessa mercadoria para a sociedade era muito grande, daí você provavelmente também vai perder o carro. Drogas, se for comprovado que o proprietário do veículo estava envolvido e tinha má fé naquela conduta, é decretada também a pena de perdimento do veículo. Independente se for desproporcional também. É uma penalidade maior por um crime maior. Aí sim, porque realmente o tráfico daí é tráfico de drogas, né? E aí nosso país é conduta tipificada, né, no Código Penal. E explica pro pessoal que está assistindo, uma vez eu levei um susto porque eu li que num carro tinha produtos alienígenas. E aí eu fiquei, como assim? Foi reconhecido os produtos alienígenas e ninguém me explicou, ninguém me contou que existia de verdade. E aí eu comecei a ler o processo para tentar entender. Agora eu entendi. Conta pro pessoal de casa o que é o produto alienígena. Então, já que são produtos que nós não temos reconhecimento na nossa legislação interna, que a gente não tem conhecimento no comércio interno, são produtos que não são comercializados, não são autorizados de comercializar no Brasil. Então, pra gente, eles são alienígenas, são extraterrestres. Não são reconhecidos. A gente não conhece, eles não têm autorização, eles não são... Porque assim, muitos... A gente tem os órgãos reguladores, a gente tem a Anvisa, a gente tem MAPA, a gente tem os órgãos reguladores ali de determinada mercadoria, brinquedos e tudo mais. A gente precisa de uma regulação justamente para proteção, né, da sociedade e das pessoas. Então, se esses produtos pra gente eles não existem, né, eles são produtos alienígenas. Então pode ser, exemplo, remédio, planta. Isso, plantas, remédios. Comida. Comida também, ou algum produto, algum maquinário, algum produto que você não sabe para que seja a finalidade dele. Coisas nesse sentido, né? Produtos que a gente não pode nem dizer o que é. Porque não consegue qualificar. Não consegue qualificar. Isso. Pronto. Então agora já tive a minha dúvida respondida, descobri o que são os produtos alienígenas e tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente também nem sabiam que existia esse termo e agora já estão aprendendo. O legal do programa é que a gente fala temas e que as pessoas possam realmente entender e aprender um pouquinho mais do direito. E eu, por vezes, toda vez aprendo ainda mais, né? E, doutora, quando a gente tem uma apreensão desses produtos, né, numa importação, então, quais são os tipos de infração que a pessoa pode ser qualificada? Então, Jaque, tem algumas, como eu falei, né, são 20 e tantas condutas lá de ação e omissão que são tipificadas, que são previstas no nosso regulamento aduaneiro, né, na verdade. Então, quando o importador ele incorre, quando ele comete uma dessas condutas, e aí eu já citei algumas, que é a mercadoria que não tinha uma descrição correta, ou uma mercadoria que foi fracionada, às vezes eles fazem, alguns importadores fazem a conduta de fracionar a mercadoria em várias importações, para que então não recolha os impostos da maneira correta, a tributação não fique, né, da maneira correta. Então, quando isso é apurado e isso realmente é comprovado lá no procedimento administrativo, e aí isso demanda todo um conjunto probatório, tem todo um trabalho ali do fiscal, né, da Receita Federal, enfim, e aí a gente pode ter a pena de perdimento no final, mas como eu disse, tem várias condutas, né, que pode acontecer. Estão elencados lá no artigo. E para o importador, qual é o prejuízo que isso acarreta? Enorme. O importador, já que ele tinha aquela justa expectativa, muitas vezes, de receber aquela mercadoria e de comercializá-la, né? Muitas vezes já comprometida, né? Existe importação por conta e ordem de terceiro, importação por encomenda. Agora imagina você encomendar uma mercadoria de decoração natalina
e ela ir lá para o canal de parametrização, lá dar um canal vermelho, um canal cinza, e aí essa mercadoria fica apreendida aí por 120 dias. Passou o Natal. Passou o Natal, você não conseguiu comercializar, você não conseguiu... Então, assim, e às vezes a gente fala de conduta, e aí que entra o advogado, né? Aquela conduta não necessariamente é a que está sendo dita, né, pelo fiscal. Às vezes foi um erro documental, não foi uma falsificação, às vezes foi realmente um erro de uma pessoa, enfim, né? Somos todos humanos, às vezes uma declaração equívoca de um conteúdo, alguma coisa nesse sentido, que pode dar esse problema todo, né, para o importador. A pena de perdimento da mercadoria, já que é a penalidade mais severa no nosso ordenamento jurídico dentro do direito aduaneiro hoje, sabe? A pena de perdimento da mercadoria, ela acarreta inúmeros prejuízos ali para o importador, desde a perda. E quando a mercadoria ela já foi liberada, né, e ela não vai poder ser localizada ou já teve a sua destinação, então você tem que pagar, né, no valor aduaneiro da mercadoria, o valor pro próprio Estado, né, para a própria União. Olha só. É por isso que às vezes a gente fala assim, advogado, eu não quero advogado, porque se eu tenho advogado, é porque eu tenho um problema. E eu sempre brinco, não, mas se for comprar um iate, né, uma casa milionária, tem que fazer um contrato bem feito. E nesse caso atua da mesma maneira. A importância de a gente ter um profissional para trabalhar de uma forma preventiva, para que não aconteça erros, que não aconteça problemas. Porque quando a gente fala da área aduaneiro, a gente está falando de milhões, né? São valores geralmente, sim, altos, cargas altas, euro, dólar, né? Então a importância principalmente de ter um acompanhamento especializado nisso, né? Com certeza. Tanto desde a fase administrativa, desde a fase lá que você é intimado a prestar algum esclarecimento no procedimento administrativo, é importantíssimo que a empresa ou a pessoa, geralmente a pessoa jurídica, não faça, né, essas respostas às intimações sozinha aí, né? Sempre procure um profissional qualificado, profissional da área, para que possa já fazer todo o histórico, né? Toda a previsão de como vai ser essa defesa, porque às vezes esse processo ele não vai ficar só no administrativo, ele vai também para a esfera judicial. Como é que funciona? A carga, ela normalmente é quando chega que é aferido isso, ou pode ser no meio do caminho, já recebe o auto, como é que faz a defesa, ou se já é um processo judicial direto, como é que é feito? Quando a gente fala de pena de perdimento da mercadoria importada, existe a parametrização, né? Aqui no Brasil a gente tem, enfim, no mundo, a gente tem a parametrização para os canais de conferência aduaneira. Essa parametrização é feita pelo sistema de inteligência ali da Receita, canal verde, canal amarelo, canal vermelho e também o canal cinza, né? Que daí é depois que a mercadoria já foi parametrizada para o procedimento. Mas ela é feita no canal verde, geralmente quando a mercadoria vai para o canal verde, ela é só liberada. Canal amarelo, ela já é conferida toda a documentação da mercadoria e aí se for encontrada alguma questão ali de divergência, alguma questão de erro, aí talvez já possa sofrer o auto infração. Isso quando a mercadoria já está aqui? Já está aqui, chegou? Já chegou. E também no canal vermelho, aí é feita a conferência documental e física da mercadoria. O fiscal, ele não só faz toda aquela análise da documentação, como vai fiscalizar a mercadoria, né, física, e abre lá, vê tudo, a forma com que estava descrita e a forma com que foi feito o transporte, enfim, tudo mais, a questão de quantidade, de pesagem, de tudo isso que envolve. É bem complexo, não vamos esgotar esse assunto hoje e é assunto para muito... E com certeza deve ser um trabalho que tem que ser muito rápido, né? Porque os produtos não podem ficar muito tempo parados para tudo isso? Exatamente, E assim, ó, a gente tenta, na liberação da mercadoria, muitas vezes a gente tem que recorrer ao judiciário, né? Mandado de segurança, enfim, para a liberação daquela mercadoria, geralmente mediante caução, né? No valor da mercadoria, para que ela seja liberada e possa ser comercializada, né? E aí a gente vê assim, importação de mercadoria, né? Quando eu compro uma mercadoria no exterior e trago para o Brasil. E isso pode afetar todas as áreas. Digo assim, pessoa física, pessoa jurídica, né? Como a gente falou no começo do programa.
se for de avião, se for de carro, se for de ônibus, porque de repente também pode estar trazendo uma mercadoria, não ter declarado e cair em tudo isso, né? Então é uma coisa que é importante a gente estar atualizada, a gente ter um pouquinho de conhecimento. Com certeza. E praticamente, se a pessoa não é pessoa jurídica, mas está assistindo o programa, conhece alguém que já viajou e teve a mercadoria apreendida. Então, pelo menos assim, consegue ter uma orientação do que pode fazer. Eu ainda estava brincando com a doutora, eu adoro ver o aeroporto, que eles prendem mercadoria, prendem droga, e a gente também vai aprendendo um pouquinho mais, né? Com certeza. No direito aduaneiro a gente costuma ter bastante surpresa, assim, né? E às vezes você vai tem a vistoria da mercadoria, encontra-se outras questões ou outra mercadoria que não a que foi importada, enfim, tem que se apurar a responsabilidade e tudo mais. Mas você estava falando de pessoa física, também acontece muito da importação via correios, né? E aí, às vezes, a gente não é recolhida a tributação da maneira correta, de eletrônicos, de produtos, né, de beleza e tudo mais. Hoje a gente tem aquele site que compra online e daí compra na roupinha de cachorro, por exemplo, né? Aí vem a notificaçãozinha lá do correio pra você ir recolher, né, a tributação correta. Que é maior que o valor do produto. Aí você deixa o produto lá. Aí é decretada a pena de perdimento pelo abandono, porque abandono de mercadoria também gera a decretação da pena de perdimento da mercadoria. Então você vai lá, não vale a pena, vou deixar lá, aí você vai perder realmente a mercadoria, decretada ali a pena de perdimento dela. Às vezes você comprou um celular ali da China, né, que ele nem valia tanto assim, aí você vai ver a tributação dele aqui, dava para comprar 2, né? Aí você deixa ele lá. Mas aí o que já pagou já tá pago, não consegue reaver, né, do produto. Não, de jeito nenhum. Só não vai contribuir de novo agora pro imposto. E aí às vezes nem vale a pena, porque daí compra aqui com garantia, com tudo, né? Com certeza. Então é importante sim analisar. Eu lembro que antigamente quando a gente comprava nesse site não tinha essa parte da tributação, a gente não entendia direito. Hoje, até esses dias, hoje acho que foi, eu tava olhando um site e ele era importado. Aí ele dizia assim, o produto R$200, a tributação 160. Então, mais legal, tu já saber qual é o valor da tributação, já poder recolher direto no site. Ele já faz uma cotação antes, né? Ele te dá uma... Achei bem legal e bem surpresa, porque antes acho que se excedia, vamos dizer, R$100, aí já vinha a tributação. Se fosse menor, não vinha. E hoje em dia todo mundo é importador, né? A gente é importador, a gente importa aí dos sites da China, né? Estados Unidos e tudo mais, e a gente tem que cuidar também, que às vezes pode não acontecer de a mercadoria ser ali fiscalizada e de vir ali a autuação, mas pode acontecer também, né? Um risco. Olha só, então quem diria que uma matéria que é de aduaneiro, que é de tributário, né, pega todas as pessoas. Então o direito ele é assim, ele é surpreendente porque ele te envolve, a gente diz que é a área que todo mundo deveria fazer, né, o direito, que é o conhecimento gerais. Mas as próprias pessoas que estão no direito às vezes também não conhecem todas as áreas, né? Por isso é importante a gente ter um profissional, um advogado qualificado da sua área para poder buscar a melhor aplicação do direito para o caso concreto. Com certeza. Eu digo assim, às vezes a gente pode evitar um problema maior, né, Jaque? É verdade. A gente pode, você procurou um advogado no momento certo, a coisa desenrola de outra forma, né? Você também vai ter muito mais segurança, vai ter um respaldo, né? A conduta que deve adotar, isso em todas as áreas, né? Quando envolve ainda numerário, quando envolve dinheiro, envolve o emprego das pessoas, o patrimônio, né? Enfim, é uma coisa complicada e a gente deve sim procurar sempre um profissional da área qualificado. Maravilha! Doutora, pessoal que quiser te procurar, marcar aquela consulta, fazer um agendamento, às vezes não é para pessoa, é para um amigo meu, sabe? Que eu conheço, que teve mercadoria apreendida, ou se eu tenho uma empresa, preciso começar a fazer essas importações, né? Porque agora na era da internet, o pessoal está indo muito para a área digital e comprando e vendendo e precisa realmente se regularizar, né? Aonde que o pessoal te encontra? Jaque, agora eu tô falando bastante lá no Instagram, tô tentando levar o meu tema, né, para conhecimento das pessoas, por mais seja um tema meio complexo, tô tentando descomplicar aí as questões do comércio exterior, direito aduaneiro. Então me encontra no Instagram, Isadora Honorato, né, Isonorato.
e aí consegue me ver, me acompanhar por lá e falar comigo também. Saber um pouquinho mais, né? Saber um pouquinho mais. Eu faço umas publicações, tô dando algumas explicações assim de maneira bem sucinta para que todos possam entender. Doutora, um beijo especial para alguém? Acho que o pessoal do escritório, né, que me apoiou para estar aqui, o pessoal da Salles Vieira. É sempre bom trabalhar com profissionais que a gente se sente bem, que a gente gosta, né? Então, se você precisar de advogado aduaneiro, procure a doutora Isadora. Nosso programa passou rapidinho hoje, foi aquela super dica que você não podia perder e aprendeu com a gente. Doutora, obrigada por aceitar o convite, né? Foi maravilhoso, eu adorei. Já podemos agendar a próxima. Podemos, adorei também. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigada também pela sua participação, obrigada pelo seu comentário, pelo seu like. E quinta-feira que vem estaremos de novo aqui no Mundo Web TV. Obrigada, um beijo no coração e tchau, tchau. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Olá, galera do bem. Eu sou o Carlão e estou passando aqui para lembrar vocês que todas as segundas e quartas-feiras, às 21 horas, tem o programa Repórter do Povo Entrevista aqui na Mundo Web TV. Grande abraço, fiquem com Deus. Até lá.